Por que a maioria dos métodos tradicionais de inglês falham e o que funciona de verdade? E eu vou já começar com uma frase que eu sempre falo. Todo método funciona, só que alguns são mais eficientes que outros. A maioria das vezes, quando eu falo sobre método, sobre metodologia, sobre as minhas técnicas, todos os meus alunos percebem como eu fico excited, como eu fico animado ao falar. Às vezes eu começo até a falar mais rápido que o normal. Não, Igor, peraí, calma. Porque eu fico muito animado porque, cara, eu criei isso pra mim quando eu fui aprender inglês. Naturalmente, por sorte, por Deus, seja lá o que você acredita, depois isso foi funcionando para milhares de alunos e eu fui ajustando e melhorando cada vez mais. E aí, obviamente, pô, imagina, eu tô criando um negócio pra tu, que funciona pra tu e tu fica, caraca, pô, deu muito bom. E aí tu começa a ensinar um bocado de pessoas, começa a funcionar pra essas pessoas também. Naturalmente, pô, tu vai querer falar isso toda hora. E tu vai gostar e tu vai ter certeza que aquilo funciona. E que é realmente mais eficiente, não só pra você, como pra outras pessoas também. Quando a gente pensa sobre métodos tradicionais, qual que é a coisa maior que faz eles serem ineficientes? Cara, uma coisa, tem uma frase que define a ineficiência dos métodos tradicionais. E a frase é o seguinte: você não consegue perceber que você está evoluindo. É simples. Quantas vezes você já não tentou entrar em alguns cursos ou aulas de inglês com outros professores e você se dedicava, você prestava atenção na aula, você estudava, você entendia as regras, você entendia o vocabulário, só que depois de semanas, depois de meses, você tentava, deixa eu fazer um teste aqui de eu falar inglês. Aí travava, a pronúncia saiu uma bosta, você fica, passei esse tempo todo estudando, fazendo os negócios lá, fiz os homeworks, entendi a aula, mas ainda não consigo. Cara, isso desanima qualquer pessoa, pô. É como se você estivesse indo pra academia todos os dias, fazendo a dieta todos os dias, e mesmo depois de 2, 3 meses, sua barriga não diminuiu nem 1 centímetro. Tem alguma coisa errada. Será que eu preciso de 24 meses pra emagrecer 2, 3 centímetros de barriga? Não preciso. Existem formas mais eficientes. Eu acho que eu devo estar errando em alguma coisa. E a maioria das vezes, as pessoas começam a se perguntar se ela não é o problema, né? Pô, não, peraí, se eu tô fazendo isso aqui tudo e eu não tô dando resultado, aí você vai tentar outro curso. Não, deve ser o curso, vou tentar outro. Só que aí o outro tem a mesmo tipo de metodologia. Aí vai a mesma coisa. Não sei se você lembra de uma coisa que eu te falei, que tem uma pesquisa que mostra que aproximadamente as pessoas que conseguem se comunicar em inglês sabem 3.000 palavras. Aí foram criados métodos baseados nessa estatística, pô. Ó que ridículo. Tipo assim, então se a maioria das pessoas que conseguem se comunicar em inglês sabem 3.000 palavras, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ensinar as pessoas 3.000 palavras para elas conseguirem se comunicar em inglês. Mas que coisa nada a ver, velho. A probabilidade de você conhecer várias palavras e conectar elas é baixa, velho. Como assim? Não necessariamente porque você está aprendendo mais palavras, você está conseguindo conectar elas. Porque isso é o que a maioria das pessoas pensa, sabe? Então, tipo assim, você tá lá no curso, aí o que é que você acha que você precisa saber mais? Uma das coisas, né? É mais vocabulário. Eu preciso de mais vocabulário para conseguir me comunicar. Parece óbvio isso, né? E se alguém chega e fala pra você que não é vocabulário, você vai falar, não, mas você tá maluco. É óbvio que eu preciso de mais palavras pra conseguir me comunicar, pô. Só que qual que é a questão? A maioria das vezes não é. Porque a maioria das pessoas que estão nesse estágio onde elas se sentem travadas ao falar inglês, não são pessoas que estão começando do básico, pô. Porque a pessoa que tá começando do básico, ela entra em qualquer curso e ela fica por um semestre lá inteiro, animada. Porque às vezes a aula é legal, o método é divertido, aí vai ver uma música não sei o quê, e ela fica animada. Então não é essa a pessoa. A pessoa que tá sentindo isso é a pessoa que já tentou várias vezes, já falhou várias vezes, não conseguiu perceber que tava evoluindo. É essa pessoa. Então essa pessoa, ela tem vocabulário, pô. Essa é a questão, saca? Então, você aprender mais palavras não vai fazer você conseguir se comunicar. Por quê? Porque nem as que você sabe, você consegue conectar. Se nem as que você sabe você consegue conectar, aprender mais vai adiantar de quê? Nada. Então, o que é que a gente precisa aprender primeiro? Primeiro, a gente aprende a técnica 3 Steps, que é a técnica que eu criei, que eu comecei a perceber os padrões e falei, não é mentira, isso aqui funciona pra tudo? Funciona pra qualquer pergunta. Não, deixa eu testar aqui. Não, deixa eu testar num tempo verbal complexo. Mesma coisa. Eu falei, não é possível, velho. Eu passei esse tempo todo estudando essa bosta dessas regras e vocabulário pra caramba pra chegar e ser só isso aqui. Não acredito. É por isso que, quando eu falo nas redes sociais sobre não precisar estudar gramática, muita gente se dói. E, porra, tem que se doer mesmo, pô. Imagina, você passou já 1 ano, 2 anos aprendendo gramática pra caramba, chega um cara e fala que não precisa. Aí é óbvio que você vai ficar puto, né? Você vai ficar, não, pera aí, pô. Tu tá falando que esse tempo todo eu não precisava ter gastado mais de 3.000 por ano em curso de inglês? Não precisava, pô. Só que qual que é a questão? Essa técnica não existe em lugar nenhum. Saca? Não existe, pô. E
3 Inclusive... mil tá barato ainda, hein? Hoje, assim, eu acho que é mais, hein? É coisa pra mais, hein? Não, então. Não, com Acho que é certeza. bem Porque mais, isso aí é inclusive. 3 mil, tipo assim, considerando um curso de, sei lá, 200 e pouco mensalidade sem material, né? Né, que, tipo, normalmente, vai, o curso que é mais famoso, assim, eu nunca fiz, mas, por exemplo, minha irmã fez, que é caro, muito caro, é da Wizard, por exemplo, né? Muita Uhum. gente já aprendeu por lá e tal, mas só que é muito mais demorado e é muito, muito mais caro. Então. Aí, cara, é a mesma ideia. Eu não sei se você é músico ou não. Não, muita gente pensa que eu sou, É mas porque você não, tem ainda cara de não. músico. Todo Mas mundo fala. é a mesma ideia do cara que conhece muita teoria musical, mas não consegue tocar no tempo. A gente teve esse problema, eu tive uma banda com o Vitor, que tá aqui, e lá em 2018. E a gente tinha um problema com o baixista. Porque os que a gente conhecia sabia muita teoria. Tinha um que era amigo meu até hoje, inclusive, Roberto. Nossa, mas pra ser Que ele... baixista tem que saber muito. Não, Eu o acho cara muito manjava da hora. muito de teoria musical. Porque tu dava o acorde, ele sabia inversão. Tu falava o acorde e falava quinta. Ele sabia tudo, compar tudo. Só que na hora de tocar, o cara não acertava uma nota no tempo. Saca? Caramba. Aí se você perguntar pra mim qualquer coisa de teoria musical, eu não faço a mínima ideia, mas eu consigo tocar no tempo. Saca? Porque existe uma coisa que é um abismo gigantesco entre você ser um gramático e um linguista e você conseguir se comunicar em inglês, pô. Você não precisa saber toda aquela gramática. Agora, é óbvio que se eu chego pra isso, por exemplo, pra uma professora de um curso de inglês, ela vai falar, ué, mas aí como é que eu vou ensinar? E ela tá certa. Porque no método dela não existe nenhuma técnica que permita que ela não use gramática. Saca? Então, realmente, pra ela, como ela não tem nenhum outro artifício, ela tem que ir lá ensinar a gramática. O outro professor tem que ir lá ensinar mais gramática, mais vocabulário. Eles têm que fazer lives no YouTube colocando, por exemplo, hoje vamos aprender palavras usadas, vocabulário usado no aeroporto, vocabulário usado na reunião em inglês. De novo, o teu problema não é vocabulário. Você não sabe conectar nesse que tu sabe, você vai aprender mais pra quê? E aí é que entra o Through Steps. Então, quando a gente aprende o Through Steps, a gente aprende o quê? A conectar a criar qualquer pergunta em inglês com 3 passos. Por isso que o nome é Through Steps. E o que é que o Through Steps mostra pra você? Que existe um padrão. Que, geralmente, a maioria, 99% das perguntas e frases em inglês, elas seguem 2 estruturas. To be e auxiliar. Se você sabe esses dois, a maioria das pessoas que são o meu público, que nem você, que já tentou outros cursos, que conhece algumas palavras em inglês, que consegue entender até um pouquinho, só que o problema é que se eu tentar falar qualquer coisa, não sai, né? É que você não consegue perceber esses padrões. E o Through Steps vem para resolver isso. Porque com Through Steps, você só precisa saber dessas duas estruturas. E você já sabe. É tanto que a aula que eu falei pra você de auxiliar e de Through Steps foi uma, pô. Foi tipo 40, 30 e pouco, 40 minutos. E você pegou. Porque é só isso que você precisa de gramática. O resto você não precisa de nada. Porque é a mesma coisa. É tanto que eu tenho arquivos de Through Steps aqui. Tem vídeo no YouTube sobre a técnica Through Steps isolado também. Se quiser ver lá, pode ir lá dar uma olhada. Eu acho que eu faço com vários tempos verbais também. Mas eu tenho vários arquivos aqui de PDF em todos os tempos verbais. E funciona em todos, pô. Até quando você vai ver, por exemplo, tem um tempo verbal que tem dois, Past Perfect, Present Perfect, que é considerado pelas pessoas que aprendem por gramática um dos tempos verbais mais difíceis de se aprender. E eu concordo. Se você tentar aprender pela gramática, é muita regra, muita exceção, pô, dá uma viajada legal. Só que se você usa o Through Step, você chega na pergunta do mesmo jeito, sem saber. Saca? Eu acho que eu tinha comentado até com você, né, sobre a questão desses verbos aí. Sim, então. Faz sentido? Então você não precisa disso. É a mesma coisa, cara. Se você chegar para um nativo, qualquer, na rua, você fala, cara, me dá 10 exemplos de phrasal verbs. Sorry, man, what the fuck is a phrasal verb? I don't know. Saca? É a mesma ideia, cara. Então você precisa saber que, por exemplo, go out é um phrasal verb? Não, você não precisa saber disso. Se você estiver fazendo cada uma das 4 práticas que eu passo, você vai ver que você não precisa saber. Você vai naturalmente usar aquilo. Por exemplo, você usa, enquanto você fala, no dia a dia, você usa verbo transitivo direto, oração, mas você não precisa saber o que é. Saca? Por exemplo, ontem eu fui para não sei o que, dar o presente à menina. Tá, esse dar aqui, ele é o quê? Verbo transitivo direto, indireto, bitransitivo.
Você não sabe, mas você usou. Não usou? Acabou, pô. Uhum. Então, com a técnica certa, a gente consegue se livrar de algumas coisas. Por exemplo, de gramática complicada. E é para isso que serve o Three Steps. E aí o Three Steps, isso aqui que não entra na cabeça de muitas pessoas, né? Que o Three Steps é algo escrito. E que você sai de português. Aí entra um bocado de objeção, né? Por exemplo, não, mas peraí. Na hora de falar, eu não vou ter esse tempo todo de fazer esses 3 passos aí. Concordo pra caramba. Não vai ter tempo. Só que aí é que é a questão que ninguém entende, né? Na hora que você vai, vamos supor que você é um músico de novo, tá? E você tá aprendendo a música de Bar Jesus, Alegria dos Homens. É uma música até fácil, tá? Mas vamos supor que você começou agora e você quer aprender essa música. Só de você ler a partitura você não consegue tocar. Só de saber você não consegue tocar. Só de saber cada uma das notas. Saca? E aí a maioria das pessoas tenta fazer show todo final de semana, pô. Sem ter praticado. Vai rolar o quê? Vai ficar uma bosta. Fica ruim. É. Agora, se você para pra praticar devagar, entender as conexões, o que é que vai acontecer na hora do show? Vai ficar bom. Então, o que o Three Steps ele deixa claro? Ele faz com que você naturalmente entenda esses padrões e consiga, por si só, perceber que você consegue criar essas frases e essas perguntas em inglês. Naturalmente, e é isso, essa palavra, parece que quando eu falo isso, a pessoa fala, não, mas peraí, como assim naturalmente? Véi, se você faz mais Three Steps, naturalmente isso reflete na hora de você falar. Porque você vai estar acostumado com os padrões, pô. Toda hora que eu vou criar uma pergunta é assim. Toda hora que eu vou criar uma frase é assim. Aí você faz mais, você percebe mais, faz mais, percebe mais. Na hora de falar, você já vai saber. É que nem eu tava falando pra você, tipo, a questão de, tipo, de eu traduzir de maneira literal, aí depois eu coloquei, né, no tradutor, aí eu fiz esse negócio, em vez de colocar lá como que é o afirmativo e o interrogativo. Não, só inverti os dois lá e deu realmente muito certo. Falei, caramba, tipo... Então, ao passo que se você fosse tentar fazer a mesma coisa em qualquer outra metodologia, tu ia ter que passar por umas 3, 4 regras de gramática pra criar a pergunta ou a frase. Saca? E aí tu já se perdeu no meio do caminho. Tu tinha que lembrar do vocabulário que tu ia usar, tu tinha que lembrar da pronúncia do que tu ia falar e de um bocado de regra. Tu nem lembra mais qual que era a pergunta que você queria falar em português. Saca? Então isso não pode acontecer. A gente usa o Three Steps pra deixar isso claro. E eu tô falando não como um professor tentando te convencer a comprar alguma coisa, um vendedor tentando te convencer a comprar alguma coisa. Eu tô te falando como eu, Igor, de 10 anos atrás, quando eu descobri essa porra, eu fiquei, caralho, que bagulho imoral, mano. Como assim? Saca? É por isso que quando eu falo sobre cada uma das minhas técnicas, eu falo assim, que nem eu tô agora, eu tô animado, tô falando, bicho, isso aqui é muito imoral e poderoso, pô, é só tu fazer que vai dar bom. Saca? Não só fui eu, Igor, que fiz. Foi eu e mais milhares de alunos que fizeram, tanto da minha mentoria como dos cursos gravados, que chegam pra mim e falam, caraca, saca? Isso é refletido na fala. Por quê? Porque são padrões. Só que, óbvio, existem outras coisas, né? Existem outras técnicas, o Three Steps é só uma. E aí a gente entra numa outra questão, que é pronúncia. A maioria das pessoas acha que aprender pronúncia é difícil, né? Não, pronúncia em inglês é muito difícil. Se você aprende da forma errada é muito difícil. Mas pronúncia é muito simples, pô. Você só precisa praticar da forma certa. Pra você ter ideia, a maioria das pessoas tenta ter uma pronúncia entendível. Mas, tipo assim, eu só quero falar de uma forma que a pessoa consiga pelo menos entender, sacar o que eu tô falando. Né? Sendo que dá muito menos trabalho e exige muito menos esforço você simplesmente implementar um sotaque na tua fala. Tu vai falar perfeitinho, todo mundo vai entender, você vai gostar da tua voz, vai querer falar mais e vai virar uma bola de neve. É literalmente só tu aplicar as técnicas certas. Pra mim, tipo, como eu gosto muito de música, muito, mas muito mesmo, então acho que pra mim, como eu escuto mais e até, tipo, músicas de culturas diferentes, de gêneros diferentes, então, tipo, acho que pra mim já é se eu pegar uma palavra, por exemplo, né, eu uso muito learning, né, porque acho que pra mim acho que foi a palavra que eu mais capenguei pra aprender a pronúncia dela. Bom que você pegou em outro ponto. Qual que é outro ponto? Qual que é uma das maiores dificuldades que você tem em métodos tradicionais? E que todo mundo tem essa dificuldade. Cara, eu não consigo lembrar das palavras. Né? Sim, você tá toda hora, porque uma coisa que não falta é vocabulário, né? Porque toda hora tem uma aula de conversação, não, vamos usar aqui vocabulário de doenças, vocabulário usado no churrasco, vocabulário de viagem, vocabulário de reunião e tal.
palavra nova nunca falta. Sempre tem aula de palavra nova. Você vai aprendendo, de acordo com como o professor esteja ensinando, você vai e aprende, consegue aprender. E entender aquilo ali. Dá uma semana. Tu não lembra de um terço das palavras. E aí você fica, pô, então, Igor, agora eu acho que meu problema é esse. Eu não consigo lembrar das palavras. Por que você não consegue lembrar? A maioria das pessoas tenta usar flashcards, a maioria das pessoas tenta usar outros aplicativos, a maioria das pessoas tenta ficar fazendo jogo de memória, por exemplo, tentar, não, agora eu vou aplicar ver essa palavra aqui sendo usada numa música, não sei o quê. Bicho, existe uma forma muito simples para você lembrar das palavras em inglês. Uma técnica super simples. E vamos supor que você está assistindo em inglês, tá? Você está lá assistindo em inglês, legenda em inglês, e você começa a ver palavras que estão se repetindo ali. Você fica, pô, vou anotar essa palavra. Aí tu vai e anota a palavra. Vamos supor que a palavra é there, que é lá em inglês, certo? There. E aí tu vai e pensa, caraca, agora eu quero lembrar dessa palavra. A maioria das pessoas faz esse primeiro passo aqui, que é anotar ela e o significado. Pô, teve um aluno, eu tava contando isso inclusive em outro vídeo que eu gravei. Teve um aluno meu, ele era médico no Brasil, ele era português, veio pro Brasil, era médico no Brasil. E ele já falava inglês até um certo nível, fazia algumas apresentações e tal. Mas ele falava que ele tinha esse problema, que ele tava lembrado das palavras em inglês e ele não conseguia. E aí ele foi me mostrar o que ele fazia. Cara, ele tinha várias pastas por tema de palavras em inglês. Ele tinha um banco de palavras em inglês, um dicionário, saca? E aí o que ele fazia? Ele pegava, quando ele estava assistindo ou ouvindo alguma coisa assim, ele pegava e anotava a palavra, anotava o significado dela e tentava usar flashcard para lembrar. O que acontece? É muito curto prazo, pô. Saca? Tu vai lembrar por 1 dia, 2 dias, mas aí depois tu não lembra mais. Saca? E aí o cara tinha um banco de milhares de palavras e eu perguntei, tu se lembra de metade disso daí? Ele falou, não. Aí eu falo, então como é que você faz para poder se lembrar das palavras? Existe uma coisa muito importante que era o que eu ia lhe falar no começo aqui, quando você falou sobre o estudo, que é você fazer isso de forma ativa. Da forma mais ativa e eficiente possível. O que você vai fazer? Primeiro passo, você anota a palavra e o significado dela. There significa lá. Show de bola, isso aqui todo mundo faz. Segundo passo, você vai criar um diálogo tentando usar essa palavra pelo menos 2 a 3 vezes. Ok? Não sei uma palavra ou outra. Vai lá e pesquisa a palavra, volta e continua o diálogo. Agora, qual que é o segredo que está aqui? É o seguinte. A maioria das pessoas vai construir esse diálogo com frases genéricas. E aí morre. Porque você não consegue se ver falando aquilo. Sabe aquelas frases prontas? Tipo assim. Antônio, você gosta de, sei lá, churrasco? Cara, isso aqui é a coisa mais ridícula do mundo. Você nunca vai falar assim na sua vida. Saca? Principalmente se é um amigo seu, você não vai chegar pro seu amigo e falar, Antônio, você gosta de churrasco? Pô, ninguém fala assim, mano. Saca? Você vai chegar e falar, pô, e aí, Antônio, vamos fazer aquele churrasco ali amanhã em casa? É isso daqui que você tem que fazer, pô. Você tem que pensar como eu falaria isso na vida real. Assim, aí você pega essa frase e usa ela pra poder transformar em inglês dentro do diálogo. Porque aí isso vai fazer com que você esteja imerso no diálogo. Porque se você faz isso daqui, pô, tu vai esquecer, o TDAH vai bater, tu vai pegar o celular, vai fazer qualquer outra coisa, porque você não consegue se imaginar falando isso. Então pra você é como se você estivesse fazendo um exercício de casa. Só que a gente tem que entender que a gente não é criança. Existem outros métodos que falam, né? Você tem que aprender inglês como se você fosse criança, como crianças aprendem. Não é assim que funciona, velho. O cérebro da criança funciona por osmose, porra. Saca? Tu pega uma criança, bota ela num curso de inglês, eu começo a falar inglês com ela em casa, ao mesmo tempo que você fala português, nos 10 anos ela tá falando inglês fluente, porra. Ela pega por osmose, é diferente, você é adulto, você não aprende da mesma forma. Saca? Você não aprende da mesma forma. Então, quando você vai criar um diálogo, foge de frase genérica. Foge total. Você tem que sempre pensar, como eu diria isso? Aí você vai se imaginar no cenário, tentar imaginar que você tá olhando pra pessoa que você vai falar e soltar. O que você soltar, você coloca no diálogo.
Porque aí você vai estar imerso, entendeu? Aí o diálogo vai fazer sentido pra você. Aí você vai conseguir se imaginar ali no diálogo. E aí a gente entra em outro ponto. Que muita gente acha que é errado aplicar a mesma entonação de português. Acha que em inglês é outra entonação. Em inglês é outra pronúncia. E você precisa implementar técnicas de sotaque e pronúncia no automático para você não precisar pensar na pronúncia que sai da sua boca. Ela automaticamente sair correta. Existem técnicas para isso. Mas não tem problema você aplicar a mesma entonação, pô. Pega o seguinte, eu vou colocar uma frase de exemplo aqui, tá? Vamos supor que você marcou com seu amigo para ir num show. Tá? E aí ele não foi no show. Só que foi um show muito top. Uhum. E aí tu vai chegar pro teu amigo, e de novo, isso é como eu falaria. Você teria que parar e pensar como eu falaria isso e mudar a frase, tá? Mas aqui você encontraria esse seu amigo e você ia chegar pra ele e perguntar: pô, por que você não foi, cara? Foi incrível. Vamos supor que foi o show, sei lá, uma banda que eu gosto, Megadeth, tá? Provavelmente não vai fazer mais show porque os caras aposentaram. Vamos supor, teve o show do Megadeth. E aí eu convidei meu amigo pra poder ir. E aí eu chego no show, o cara não foi, não me respondeu. Eu falei, cara, deu alguma merda. Aí no outro dia eu encontro com ele. Bicho, por que tu não foi pro show, velho? Foi incrível, velho. Eu falaria assim, então eu tenho que colocar isso em inglês. Já começa daí. Agora, Igor, funciona a mesma entonação? Funciona, vamos lá. Por que você não foi, velho? Foi incrível. Por que você não foi, velho? Foi incrível. Vou aplicar a mesma entonação. Why didn't you go, man? It was amazing. A mesma entonação, pô. Por que você não foi, velho? Foi incrível. Why didn't you go, man? It was amazing. Mesma entonação, pô. Como é que tá errado? Não, tá certíssimo. Então, o que faz você errar a pronúncia? Não é a entonação. Porque a entonação você pode aplicar a mesma. Você só tem que se ligar em pronúncia e implementação de sotaque. Se isso aqui tiver alinhado, acabou. Saca? Uhum. Existem técnicas. Tudo é técnica. Aplicando a técnica certa, você coloca tudo no automático. Eu não sei se você lembra, existem 3 pilares dentro da minha metodologia: conexão, pronúncia e automatização. Conexão é onde você aprende a conectar as palavras que você sabe. Uhum. Pronúncia é onde você aprende técnicas de implementação de sotaque para deixar a pronúncia correta no automático. E automatização é práticas que envolvem tanto conexão como pronúncia para deixar tudo no automático. Para você não ter que pensar em qual palavra você vai usar, qual regra você vai usar e qual pronúncia é aquilo que você tem que falar. Porque se você estiver pensando nisso tudo enquanto você quer falar o que você quer falar, é 30 minutos pensando, né? Não rola. Uhum. Tudo tem que estar no automático. Por isso, esses 3 pilares juntos são o que formam a minha metodologia. E cada um desses 3 pilares envolvem técnicas minhas. Igor, quer dizer que você não usa nenhuma outra técnica que já existe? Uso com twists, ou seja, com mudanças. Por exemplo, uma das técnicas que é conhecida por muitas pessoas para praticar pronúncia é o shadowing. O shadowing é uma técnica, só que eu odeio o shadowing da forma que ele é, porque todo mundo pega a frase, vamos supor que fosse essa frase que eu coloquei aqui, ó. E aí a pessoa, vamos supor que você não sabia como pronunciar isso aqui. E aí tu ouve lá, por exemplo, o ator falando na série. E aí tu pausa e fala, vou repetir. Where'd you go, man? Was so amazing. Where'd you go, man? Was so amazing. Tá certo? Não, tá embolado, pô. Tô tentando adivinhar a pronúncia. Uhum. E aí o que é que acontece quando você trava? Aí virou um DJ, né? Why did you go? Why didn't Porra, mano, chega da agonia, caraca. Para, mano. Por que você não tá conseguindo seguir? É simples, porque você não entendeu como pronunciar realmente as palavras. Você tá tentando adivinhar a pronúncia. É a mesma coisa de eu tirar meu óculos aqui e tentar ler o que tá aqui na minha frente. Eu vou ter que adivinhar, que eu não tô conseguindo ver. Saca? Então, o que você faz? Você vai ir slow down, ir devagar, entender a conexão e acelerar. Por exemplo, nessa frase. Você vai primeiro ouvir devagar para entender como o próprio ator faz a... Isso considera que se você estivesse fazendo um shadowing, né? Você vai ouvir ali a pronúncia devagar, conectando. Olha só. Why didn't you go, man? Você percebe que eu não tô parando? Why didn't you... Não é isso. Você não tá conectando uma palavra na outra. Tem que conectar e devagar. Why
didn't you go? Olha só o que automaticamente você percebe. O T do didn't conecta com o Y do you. Didn't you go? Naturalmente você percebe isso. Por quê? Simplesmente porque você foi devagar. It was so amazing. Olha só a junção. T com W. It was so amazing. E aí o que é que você faz? Depois que você percebe que você entendeu, você vai acelerando. Why didn't you go, man? It was so amazing. Ah, tá fluido. Acelera. Aí você vai chegar. Why didn't you go, man? It was so amazing. Tá? E aí tem várias formas de pronunciar isso daqui, pronúncia britânica, americana, escocesa. O que importa é falar com a pronúncia que existe. Why didn't you go, man? It was so amazing, americano. Não? Então, você percebe que agora sim você entendeu a conexão? E aí o que é que acontece? Ao invés de você simplesmente praticar a frase e adivinhar a pronúncia, agora tu entendeu conexões, como essas que eu apontei aqui, que você vai usar em outras frases quando você estiver falando outras coisas, pô. Faz sentido? Então sim. tu automaticamente começa a se autocorrigir. E aí vai ficando no automático. Então, o que é que a gente tem que parar de fazer? Se você está seguindo uma certa metodologia e você não está percebendo que você está evoluindo, você tem que parar. Porque ou você está seguindo ela errado, ou a metodologia é ineficiente. Só pode ser um dos dois. Saca? E aí vem o outro ponto, voltando do que você falou do Three Steps, né? Eu te mandei o arquivo do Three Steps, você deu uma olhada, você leu, você estudou, perfeito. O que é que vale mais? É você pegar e fazer. Faz muitos. Só pra você ter ideia, eu tive uma aula com um primeiro aluno que entrou agora no horário de 7 horas, tá? 7 horas, inclusive, é um horário que quase não tem ninguém na minha mentoria, não sei porquê. Mas daí ele entrou, nesse período de 7 horas, eu expliquei o Three Steps pra ele, na aula seguinte o cara tinha feito 60 Three Steps. Pô, qual que é a dúvida que esse cara tinha em Three Steps? Nenhuma. Aí, qual que é a consequência disso? De uma aula para outra, eu comecei a perguntar coisas para ele sobre o que é que ele tinha feito, coisa simples. Só que ele conseguia falar. E sempre que na primeira ele não conseguia. Então, volto a dizer. Quando você faz o Three Steps, naturalmente na fala isso é refletido. Porque você entende padrões, é só repetir. Saca? Então, seguindo essa mesma ideologia, eu tenho que te falar outra coisa. Enquanto você estiver seguindo as minhas técnicas e a minha metodologia, você não pode seguir outra coisa ao mesmo tempo. Não dá. Saca? Por que não dá? Porque, pô, eu chego pra você, que nem eu cheguei hoje, e falei, cara, você não precisa aprender mais gramática. Aí tu vai, ao mesmo tempo tu tá fazendo alguma outra aula de outra pessoa que tá te ensinando a gramática. Ferrou. Tu vai me odiar e odiar o outro cara. Não tô com tempo pra isso. Saca? Eu não tô com tempo pra isso, não. Então, mas imagina, aí tu ia me odiar e odiar outro cara, pô. De graça. Nenhum dos dois ia funcionar. Escolhe um e segue, pô. Ah, Igor, eu quero realmente estudar mais gramática, porque eu gosto de conhecer a gramática. Beleza, show, vai lá, estuda lá. Agora, não, Igor, eu realmente quero focar em conseguir me comunicar em inglês e eu quero fazer isso da forma mais eficiente. Eu quero usar menos tempo e ter mais resultado. Perfeito, segue a minha, só. Saca? Cada uma das práticas que eu te passar, você deve seguir elas ponto a ponto e não fazer só o que eu te peço. Porque outra coisa, você tem que entender. Somos adultos, não somos mais crianças. Isso aqui não é uma aulinha de inglês de escola nem de cursinho. Então, quando eu te passo uma prática, ela não é um homework. Saca? Ah, não, esqueci aqui. Antes da próxima aula eu vou fazer aqui, porque senão o Igor não vai me dar ponto. Que ponto, mano? Não, é prática. Faz todo dia, pô. Saca? E isso é uma outra coisa também que as pessoas têm que entender. Para você aprender inglês, é um período da sua vida. Seja 3 meses, seja 45 dias, se você fizer uma ofensiva, seja 6 meses, se você for super devagar e lento. Independente de como você faça, você tem que aplicar somente aquilo e durante aquele período. Se você fizer exatamente o que eu te passo, exatamente as práticas, seguindo a tua rotina, obviamente, tu vai ver que você vai ter resultado. É simplesmente assim.
Não tem Então, no caso, segredo. tipo, eu vou ter que. Então, tipo, você aconselha eu ler, tipo, e tipo, partir pro falar, no caso, né? Tipo, É tentar. literalmente você seguir cada uma das práticas. Você vê que até a gente só teve 2 aulas. Na primeira eu te passei o Through Uhum, Steps. Agora eu tô te passando alguns detalhes para você se ligar o que você deve fazer e não deve fazer. uhum, Então o que você faz agora? Você faz Through Steps. Você falou que você não uhum, teve tempo tranquilo de fazer da última aula para essa. Eu quero que até a próxima aula você faça todos os Through Steps e mais, quanto você conseguir. Da sua cabeça, passo a passo. uhum. Perfeito? Então, no caso, beleza. Porque aí, Não, cara, tranquilo, quando a então. gente vai chegar na próxima aula, você vai ter total ciência de como que segue cada um dos passos. Você vai ter total ciência como criar qualquer pergunta em inglês que eu colocar na tua frente. Se eu escrever uma pergunta aleatória aqui em inglês, você vai conseguir montar. Uhum, Saca? Aí a gente uhum. consegue passar para cada uma das próximas práticas. Show? Show. Perfeito? Perfeito. Pra É mim, isso, cara. perfeito. É isso. Eu sempre falo isso, cara. Não tem segredo. São só 3 Uhum, pilares. São basicamente 4, 5 práticas. E é só seguir cada uma. E aí, mais pra frente, eu uhum. te falei, né? Depois que eu te passar cada uma das práticas e como fazer, a gente constrói um calendário de práticas pra você ter exatamente o horário de quando fazer e exatamente saber o que fazer em cada horário.